cafezeiro, essa vai para você que gosta de ir em cafeteria e aí em algum momento você pediu um café expresso, chegou uma xícara para você pela metade, você falou assim, cara, o que tá acontecendo? Os caras estão quebrando, estão economizando o café e às vezes aquilo lá tava bom e você nem quis provar, hein? A gente barista passa por essas frustrações. Esse vídeo veio para te mostrar que dentro de um mesmo preparo tem diversas medidas e cada medida vai te dar uma sensação de sabor diferente. Vamos pro vídeo que você já vai entender sobre isso. Então vamos lá, para esse vídeo aqui fazer esses expressos todos, a gente está utilizando um café que é exclusivo para preparo de expresso, que é o Tiger Expresso, uma novidade que a gente lançou aí, exclusiva para as cafeterias. Esse café a gente não vende para você consumidor final que quer comprar lá no nosso site. Se você quiser conhecer mais sobre esse café, vou deixar um vídeo aqui no card que conta a história do desenvolvimento desse produto. Então vamos lá, quais são os tipos possíveis de extrações de café expresso que você vai encontrar por aí? Então vamos lá, vamos começar pelo longo. Como funciona o longo? O barista vai lá, ajusta a máquina, põe o café na máquina e aí ele aperta o botão para fazer o preparo. E aí ele vai chegar até encher sua xícara. O café obviamente fica um pouco mais leve, suave, porém ele fica mais amargo, porque a extração foi excessiva. Então uma coisa importante da gente entender no expresso é de que concentração de sabor, força, é diferente de amargor. Então um café expresso ele tem que ser concentrado, ele tem que ser cremoso, ele tem que ser saboroso, porém não pode ter um amargor muito forte. Nessa extração do longo você vai perceber que o amargor tá ali, mesmo a bebida não estando tão concentrada assim, né? Mas começa a não ser tão agradável. Então quando você chegar na cafeteria e olhar para a xícara e ver que tem menos café de acordo com a sua expectativa, toma cuidado, porque às vezes você vai pedir para o barista fazer a xícara cheia e vai se decepcionar porque vai trazer um amargor junto com essa xícara. Então o longo basicamente é isso, essa extração mais alongada, a qual vai carregar essa concentração maior de amargor, que isso pode ser desagradável. Depois eu diria que a gente tem o que a gente chama de padrão. O que é o padrão? Eu sou ótima cozinheira. O padrão é basicamente o que aquela cafeteria adotou como padrão. Tem lugar que serve o padrão de 40, tem lugar que serve o padrão 50, enfim. Então tem que entender qual que é o padrão daquela determinada cafeteria. No nosso caso aqui na Unic, a gente usa o padrão norte-americano, que é o padrão de 40 ml líquido, que a gente fez um julgamento técnico e percebeu que aquele volume extraído, ele chega num padrão de qualidade que a gente espera. Não aparenta um amargor, né, e tem um volume considerável, qual o nosso cliente não se espanta tanto com esse volume muito pequeno na bebida. Do longo pro padrão, a única coisa que a gente mudou foi o ajuste da máquina, obviamente a regulagem do moedor lá da extração e o volume de água, mais nada. A gente não mudou a quantia de pó que a gente colocou entre um e o outro. O que vai diferenciar um expresso do outro, basicamente, é o volume de água. Porque existe essa confusão na cabeça do consumidor de que está economizando no pó de café. E não é isso. No padrão, né, que vai de cada cafeteria, então o volume de água também vai ser variável, porque aí depende do padrão da sua cafeteria. Então a dica que eu dou aqui é o seguinte, tenta entender na cafeteria que você está visitando qual o nível de conhecimento dos baristas ou da cafeteria de uma maneira geral, para ver qual é o padrão que eles determinado de acordo com o nível de conhecimento deles. Se é uma cafeteria que não tem muito conhecimento, com certeza tá num volume líquido de 50 ml para mais. Então essa experiência é como se você estivesse indo no restaurante e pedindo o prato do chefe, né? Se o chefe é bom, você vai receber uma aula o porquê daquele prato e por que chegou naquela conclusão. Então chegar numa cafeteria, pedir um expresso e entender o que é servido e o porquê que vem naquela medição, cabe também o entendimento de se essa cafeteria tem know-how, entende sobre café e por isso serve aquele volume líquido. A outra possibilidade é a extração que a gente conhece aqui no Brasil como curta, o expresso curto, que basicamente o que a gente precisa extrair é 30 ml líquida. Levando em consideração de que um expresso curto ele também pode ser entendido como um expresso padrão mundial. Então essa extração ela é uma das mais concentradas, mais fortes e de menor amargor. Mais uma vez, se você está numa cafeteria qual os baristas e a cafeteria em si está preparada para te surpreender, existe uma programação da máquina para chegar naquele resultado e te trazer
uma bebida licorosa, bem diferente, sem amargor. E agora tem um que é super polêmico, que é o ristretto. Ristretto vem do italiano, de restrito, uma coisa única e exclusiva. O ristretto, ele tá aí na casa dos seus 10, 15 ml. Então eu diria que é só o fundinho da xícara. Esse café, o que a gente defende dele, né? Eu brinco que ele é a alma do expresso. Tudo que o expresso tem de bom tá concentrado ali naquelas primeiras gotinhas da extração. Reza a lenda que um ristretto bom, você toma ele como se fosse uma cachaça. Você pega o copinho, dá aquela virada no copo, preenche o seu paladar e engole. Dizem que um ristretto de respeito, ele tem que ficar no seu retrogosto, na sua boca aí, por horas. Se esse café não é duradouro, não tem essa coisa licorosa, pode ser que o barista errou em alguma coisa lá na hora de extrair seu ristretto. Eu brinco aqui internamente na nossa cafeteria. Chegou um pedido de ristretto, para o que você está fazendo e procura entender quem é esse cliente, porque ristretto é muito específico. Eu arrisco dizer que o consumidor de ristretto é o italiano que está no Brasil, porque lá na Itália tem-se o hábito de tomar ristretto, não necessariamente esse cara entende de café. Segundo, é um brasileiro que foi na Itália. E aí ele chegou aqui querendo falar, deixa eu ver se vocês estão preparados. Ristretto. E às vezes ele pede o ristretto, mas põe açúcar. Então foi ali só para fazer uma média, falar que turistou na Itália. Ou realmente é um profissional da área de café que está ali para tentar te mensurar. Opa, deixa eu ver se essa cafeteria serve um bom café expresso mesmo. Vou pedir um ristretto, que aí eu vou ver se aqui tem barista. Então o ristretto é uma bebida muito peculiar, única, devido à sua concentração. Lembrando que ele é o que menos tem água. E isso faz com que ele tenha essa concentração maior. Então, você quer deixar os baristas de cabelo em pé, chega na cafeteria e pede um ristretto e vê a reação deles. Se for uma cafeteria que realmente sabe de café, sabe o que é um ristretto, com certeza vai haver uma movimentação ali para tentar entender quem é você, ou o barista realmente vai ficar preocupado com o que ele vai te entregar. Ou ele não vai nem saber o que você pediu. Então essas são as 4 extrações básicas que você deveria encontrar em toda a cafeteria. E às vezes isso não está comunicado no cardápio. Aqui na nossa cafeteria, por exemplo, a gente tem de forma lúdica algumas xicrinhas que simbolizam esses cafés. Agora, de modo geral, você vai encontrar lá escrito expresso. Não está falando se é curto, se é longo, se é padrão mundial, se é ristretto. Mas se for uma cafeteria de café especial, acredito eu que se você fizer a solicitação dessa determinada extração, você vai ser atendido. Ou as cafeterias que já estão pensando mais nesse lado técnico começaram a trazer essas formas técnicas de comunicar no cardápio para facilitar o entendimento do cliente. Tem uma extração que não está aqui, mas eu já falei ela num vídeo anterior aqui, que é o expresso carioca, que é basicamente pegar o seu padrão e acrescentar água para diluir. Inclusive eu falei isso num vídeo que eu falo exatamente sobre acrescentar água para diluir o café. Vou deixar aqui no card um vídeo que fala sobre a técnica de bypass, que é colocar água no café e depois ele pronto. Então se você toma expresso na cafeteria aí e acha muito forte, pede um carioca ou pede um expresso americano e vê mais uma vez se os baristas estão preparados ou não. E uma outra informação super importante dessas extrações, todas elas você pode pedir shots duplos. Você pode pedir um duplo ristretto, um duplo carioca, um duplo curto, um duplo padrão, né? Basicamente o que o barista vai fazer é tirar 2 cafés em uma única xícara, normalmente maior, e vai te entregar dentro desses padrões. Então se era um ristretto de 15 ml, ele vai te entregar uma extração de 30 numa xícara maior, 2 ristrettos lá dentro. Agora o papo vai para você que tem uma máquina de expresso caso, para você barista que está aí na cafeteria e ainda tem uma certa dificuldade com essas formas de extrair o café. Aqui, ó, para fazer um expresso numa forma mais técnica e construir uma receita, nós os baristas a gente fala em peso de entrada e peso de saída. Então aqui, ó, por exemplo, pesou 20 gramas, entrou para fazer o café e agora eu vou extrair o café e pesar o que deu no final. Por que a gente não se baseia muito pela ml somente? Porque a crema ela tem um peso diferente, né, de acordo com o café.
acaba que ela é somada no ml, mas ela representa um peso diferente. Então, toda a extração que é feita, a gente faz essa checagem de peso para ter um dado mais técnico. Então, quanto de café entrou, quanto de café saiu. E aí nascem as proporções. Então, basicamente, a gente pode falar que o ristretto, ele está numa proporção 1:1. O curto, ou padrão mundial, está na proporção 1:2. No caso aqui, o padrão unique, está na proporção 1:3. E o longo, normalmente, é a proporção 1:4 para mais. Então, o que vai mudar nas extrações? Basicamente, gente, é o tempo de extração, né? Que o barista vai ter que ajustar a moagem para chegar num tempo de extração adequado para cada performance. Então, o expresso longo, normalmente, ele estoura o tempo de 30 segundos. Então, ele é de 30 segundos para mais. O expresso padrão, a minha recomendação é você trabalhar numa margem de tempo aí de 25 a 30 segundos. O curto ou padrão mundial, se você trabalha a performance curto, você tenta trabalhar aí na casa de uns 20, 21 segundos, um curto fica legal. Se você quer adotar o curto como padrão da sua cafeteria, aí realmente você já vai caminhar para um expresso padrão mundial. Aí a recomendação é ajustar a máquina de 20 a 30 segundos para extrair 30 ml. O ristretto, que é um pouquinho mais polêmico. O ristretto, normalmente, a gente acaba utilizando 1 graminha a mais de café e fazendo um ajuste de moagem para deixar o café mais fino e ter uma extração bem lenta. E aí você vai alcançar os 15 ml, que seria o ristretto, numa média de tempo aí de 20 a 30 segundos. Então, basicamente, para você barista, você vai ter que ter esse domínio, principalmente da proporção de café que você vai utilizar, o domínio de regular o moedor de expresso para alcançar o resultado que você quer daquela determinada extração. Para você que ainda não entende muito sobre regulagem de moedor de expresso, vou deixar aqui um vídeo no card que eu deixo lá umas dicas fundamentais para você evoluir aí no preparo do seu expresso na sua cafeteria ou na sua casa. Agora você já sabe formas diferentes de se expressar. Essa aí foi profunda, hein? Que na verdade em todos os sentimentos é o mesmo, o que muda é a água. Então vai na sua cafeteria preferida aí, vê se tem Tiger lá, que nós estamos procurando aí esse café no Brasil todo. Se não tem, indica lá o Tiger, que ele é maravilhoso para fazer expresso. Até semana que vem, até o próximo vídeo.